Bom, pessoal, vamos começar então a nossa correção de exercícios. Como eu já falei em sala de aula, essa lista, ela na verdade envolve exercícios para nossa avaliação. Dessa lista de 5 exercícios, 3 vão ser utilizados em prova, para que vocês possam aí estudar e valorizar essa lista, pessoal. Lembrando que o tema principal é isomeria e a habilidade que eu vou estar avaliando em vocês é a capacidade, o entendimento, a compreensão de como funciona a isomeria, como se classifica uma molécula isômera da outra, e também que vocês saibam diferenciar esses isômeros. Quais isomerias principais? A plana, a geométrica e a óptica, que são 3 tipos de isomerias que nós vimos ao longo do mês de junho e julho e revisitamos elas agora em agosto. Lembrando que você tem um resumo desse conteúdo já nas suas mãos, você pode usar esse resumo que também já está online no Conexão Digital para estudar e fazer esses exercícios, tá joia? Vamos começar então. Dentro do exercício número 1, nós temos aqui o seguinte enunciado. Eu vou estar lendo todo o enunciado com vocês, mas lembrem que numa prova, numa questão, você pode pular direto para a pergunta. Às vezes a prova não vai exigir que você leia toda a sua pergunta. Você pode ir direto para todo o teu enunciado, perdão. Bom, então começa assim, ó. Os ovos de galinha possuem em sua composição aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de 3 aminoácidos. Então eles trazem aqui 3 aminoácidos importantes, no caso a leucina, a isoleucina e a fenilalanina. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina e identifique o aminoácido que possui 4 isômeros opticamente ativos. Então é uma questão que mistura aí, né? A isomeria plana entre esses 2 compostos aqui no caso, entre esses nossos compostos de leucina e isoleucina, e ele pede para você identificar entre esses 3 aminoácidos o que tem isomeria óptica. Bom, vamos começar aqui ó, com a parte mais fácil, que é identificar a isomeria plana da leucina para a isoleucina. Para fazer isso, nós precisamos primeiro conferir se eles realmente são isômeros. Você pode fazer isso como? Bom, nós podemos contar o número de carbonos que as duas têm. Olha só, lembrando que essa estrutura que está aparecendo aqui é uma estrutura chamada de bond line, que é aquela estrutura que apresenta só as ligações que os carbonos fazem. Os hidrogênios são totalmente omitidos aqui nessa ligação, então contar esses hidrogênios é uma tarefa à parte aqui, tá? Então, leucina e isoleucina, todas já tem aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6. Os dois têm 6 átomos de carbono, 1 átomo de nitrogênio em cada, 2 átomos de oxigênio em cada. Então, a gente, como o exercício já deu informação que ele é plano, a gente vai encarar que realmente ele tem um tipo de isomeria aqui entre esses 2 caras. Agora, para você identificar o tipo de isomeria, nós precisamos identificar o que está variando da leucina para a isoleucina. Se você observar, ó, tanto leucina quanto isoleucina tem uma cadeia principal, que é aquela cadeia com um monte de carbonos, de 5 carbonos. É essa aqui que eu lacei em vermelho, nas duas, tá? Vou trocar um pouquinho a cor aqui, pegar um roxo. Qual que é a diferença entre as duas? Ó? Nitrogênio está no mesmo lugar para as duas, dupla O está no mesmo lugar para as duas, OH no mesmo lugar para as duas. A diferença está nesse radical aqui, ó. O radical aqui à esquerda, se você vê na leucina, você tem aqui o radical no carbono 2, enquanto que na isoleucina você encontra o radical no carbono 3. Por isso, nós vamos dizer que quando varia a posição de um radical, nós temos, é claro, um tipo de isomeria de posição. Esse é o nosso primeiro caso aqui.
além de fazer esse processo, então aqui ó, nós já respondemos metade da questão. Metade da questão já está certinha. Eu poderia, né, lógico, numa prova, pedir para que você justificasse esse tipo de isomeria. E como que seria uma maneira legal para você justificar? Seria simplesmente fazer esse trabalho de circular aqui ó, a posição da leucina e a posição do radical na isoleucina. Fazendo isso, já para mim é uma justificativa muito razoável da sua questão. Agora, uma próxima atividade que a gente tem que fazer, que o próprio exercício já traz, é identificar o aminoácido que tem 4 isômeros opticamente ativos. Para fazer isso, a gente tem que ver quem aí tem isomeria óptica. E se você pensar bem aí, a isomeria óptica é aquela isomeria onde eu tenho carbonos quirais. Carbono quiral é aquele carbono que faz 4 ligações todas diferentes, 4 ligantes totalmente diferentes. Para fazer essa questão, então, eu vou apagar esses desenhos que eu fiz aqui. E nós vamos procurar opções de carbonos que são opticamente ativos, carbonos quirais. Então, olha só para a gente lembrar. Um carbono quiral tem que se ligar em 4 ligantes diferentes. Como esse cara aqui que eu coloquei, ó. Esse carbono aqui seria um carbono quiral, representado com asterístico. Então eu vou ter que encontrar também carbonos quirais nessas cadeias. Uma dica que eu dei para vocês em aula, ou uma dica que pode, caso não tenha falado na sua turma, você pode pegar para resolver esse exercício, é o seguinte: quando você observar uma estrutura de bond line e você encontrar carbonos que fazem 3 ligações, esses carbonos com 3 ligações podem ser carbonos opticamente ativos. Como que eu sei disso? Lembra do seguinte, ó, o carbono tem sempre que fazer 4 ligações. E nos casos que eu deixei ali, nesses casos que tem 3 ligações, o carbono está fazendo 3 ligações diferentes, existe uma quarta ligação, que é a ligação do hidrogênio, que não está aparecendo aqui, que está omitida. E que você precisa lembrar dessa ligação na hora de realizar esse exercício, tá? Então agora, com os hidrogênios à amostra, fica um pouquinho mais fácil de perceber quais moléculas têm isomeria óptica. Aqui, no caso, a fenilalanina também tem isomeria óptica, tá? Aqui, ó, a fenilalanina aqui tem um H, ela tem um ligante aqui, um ligante no H, um ligante nesse outro aminoácido, se eu não me engano se chama arginina. Depois eu vou conferir aqui para não deixar vocês com essa dúvida, nem eu também. Arginina, isso mesmo. Esse AR é só uma abreviação de arginina, pessoal. E, além da arginina, nós temos também aqui o NH2. Então, são 4 ligantes diferentes. O que você precisa lembrar é o seguinte: quando você encontra um carbono quiral, para cada um carbono que é quiral, nós temos 2 isômeros ópticos. E o nosso desejo não é encontrar só 2 isômeros ópticos. Nós queremos encontrar uma molécula que tenha 4 isômeros opticamente ativos. Para ter 4 isômeros opticamente ativos, essa molécula, na verdade, teria que ter 2 carbonos quirais. E isso é uma coisa que você precisa lembrar lá daquela teoria, lembra? Toda vez que você quer calcular o número de isômeros ópticos, esse número de isômeros ópticos é 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado à quantidade de carbonos quirais que você possui. Então, para fazer isso, você tem que encontrar, é claro, se você quer 4, né, são 2 elevado a 2, e aí sim você vai ter 4 isômeros opticamente ativos. Na molécula de leucina, pessoal, nós temos apenas um carbono quiral. Por quê? Porque esse carbono aqui, da ponta, tem 2 ligantes iguais. Então ele não é quiral. Esse carbono aqui não é quiral. Aqui eu também só tenho 2 isômeros
opticamente ativos. Abreviei aqui, porque isso aqui eu já escrevi antes. E se você olhar para a leucina, leucina vai ser a nossa campeã. Vamos lá, vamos escolher uma cor verde aqui primeiro. Leucina, a isoleucina, perdão, tem um ligante para esse carbono aqui. Esse um ligante é diferente, difícil escrever aqui, diferente desse ligante, que é diferente desse, que é diferente de todo esse ligante aqui. Então, esse carbono aqui, o primeiro carbono, é opticamente ativo. Esse segundo carbono, vou pegar agora a cor, deixa eu ver aqui, cor preta mesmo. Esse segundo carbono também é opticamente ativo. Como que nós podemos perceber isso? Ele é opticamente ativo nesse hidrogênio, porque ele tem um outro ligante diferente nesse grupo todo aqui à esquerda. Ele tem um grupo NH2 e tem um outro grupo aqui no canto. Dessa forma, pessoal, quem tem 4 isômeros opticamente ativos é a isoleucina. Essa aqui seria a resposta da nossa questão. Se você quisesse justificar essa questão, se fosse uma questão de justificativa, você poderia colocar isoleucina, pois tem 2 carbonos quirais. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro exercício.